ódio, né? O nosso coração tanto tem sentimentos bons como tem sentimentos ruins. E nós, enquanto cristãos, nós temos que lutar todos os dias para termos sempre sentimentos bons, tá? Todos somos filhos de Deus. Deus não quer que a gente tenha sentimentos ruins no coração. E um dos piores sentimentos, né, que existe e que nos traz algo muito ruim é o do pecado, né? Quando nós pecamos, isso traz sentimentos muito ruins. E eu trouxe uma palavra aqui que fala do pecado. Coloquei até no coração preto, porque o pecado ele é sujo, né? Ele quer sujar mesmo a nossa alma, nosso coração. Então diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso aqui é Davi. Davi era um poeta e ele escreveu: se eu acalentasse, quer dizer, se eu colocasse esse sentimento e cuidasse dele no meu coração, se eu colocar o pecado e ficar cuidando desse pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então olha que coisa séria. Deus deixa de me ouvir se eu for uma pessoa que só peca. Então por isso a gente tem que lutar dia a dia para que o pecado ele não entre no nosso coração e faça morada, tá certo? Então eu trouxe uma história, que essa história cabe para todo mundo, tá? Não só para as crianças, como para vocês adolescentes, jovens e nós adultos também. Que é a história de um menino chamado Pedrinho. Pedrinho era um menino que tinha uma boa vida, né? Os pais dele tinham dinheiro, né? Tinha uma vida estável, tranquila. Pedrinho não passava dificuldade, não sabia o que era não ter as coisas, né? Tudo que ele queria, ele tinha. Mas Pedrinho parecia uma criança feliz? Não. Faltava algo na vida de Pedrinho, só que como ele era muito pequeno também ele não sabe o que faltava, né? Tinha uma boa casa, olha que casa linda, né? Quem não queria morar numa casa dessa? Piscina, um quarto só para ele, né? Tudo que ele queria na casa tinha, televisão, videogame. Então, quer dizer, Pedrinho era uma criança que praticamente, a gente pode dizer, que tinha tudo para ser feliz. Vocês têm tudo para ser feliz? Sim. Não? O que te falta? Graças a Deus, não. Vocês têm tudo para ser felizes. Vocês têm casa, têm família, né? Têm irmãos, têm escola, estudam. Né? Quem estuda no município, o município dá uniforme. Quem não estuda no município, os pais conseguem pagar uma escola, mesmo que seja as duras penas, né, Sara? Mas consegue, né? E Pedrinho, então, era um menino, assim como vocês, tinha tudo para ser feliz. Só que ele era rico, né? Ao contrário de nós. Nós somos pobres, mas nós temos tudo para ser feliz. Não é? Mas nós temos tudo para ser feliz, porque Deus não deixa faltar nada para vocês. Vocês passeiam, né? Vocês têm roupa, têm amigos, né? Que coisa melhor que ter amigos, gente, com quem você pode contar, né? Confiar. E Pedrinho, na verdade, nem amigos ele tinha, porque ele não saía muito de casa. Era da escola para casa, de casa para escola. E então Pedrinho não sabia o que era ser feliz, mesmo ele tendo tudo isso. Olha, quando ele quisesse, mãe quer ir no McDonald's, mãe levava. Hoje, amanhã, depois, quando ele quisesse. Então por quê? Porque não faltava dinheiro. Ele podia ir no McDonald's quando quisesse. Tudo que Pedrinho queria. Celular para ele, mas o celular mal chegava na loja, ele já tinha. Porque o pai podia comprar, porque o pai dele era rico, né? Então, para Pedrinho ter um celular de última geração não era problema. Então ele levava para a escola, mostrava para todo mundo, tinha aquela felicidade daquele momento, que acabei de ganhar um celular novo, mas passado um tempo, Pedrinho já voltava aquela tristeza que ele não sabia de onde vinha, né? Se eu posso ter tudo, só que era uma criança que estava sempre lá no quarto dele, o pai e a mãe trabalhavam o tempo todo, não tinha muitos amigos. Então, talvez isso deixasse Pedrinho triste, mas ele não sabia. E Pedrinho sempre via, pela janela da casa dele, umas crianças passando, uma barulheira, umas crianças cantando, naquela alegria, ele ficava na janela olhando, né? Sempre aquelas crianças passando, oi, oi, mas as crianças nem sabiam o nome dele, porque ele não conhecia, oi, 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 e passava e cantava, e essas crianças estavam sempre indo para igreja. Mas que coisa, Pedrinho ficou, né, pensando, tem esse lugar que essas crianças passam sempre felizes, né? Parece que não tem tristeza, né? Estão
passaram e convidaram Pedrinho para ir na igreja. Vamos na igreja com a gente? E a mãe de Pedrinho, então, deixou ele ir na igreja. Ele nunca tinha ido numa igreja. Foi a primeira vez. Quando ele chegou na igreja, ele já ficou admirado. Porque a igreja é um lugar, primeiramente, que você sente uma grande paz, uma calma. Não é? Quando você entra na igreja, você já ouve aquelas músicas falando de Jesus, falando de Deus, né? Levando já o seu coração, a sua mente para pensar em Deus. Isso já faz muito bem. Então, quando o Pedrinho entrou na igreja, ele já se sentiu bem. Sentou no lugarzinho dele, todo mundo cumprimentou ele, foi apresentado, né, para todo mundo, como a gente costuma fazer na igreja. E a tia lá da escolinha, né, da salinha, estava contando uma história sobre quem? Jesus. Sobre a morte de Jesus. Então ela começou a contar e Pedrinho ficou muito atento, né? E ela falou do céu, que o céu é um lugar lindo. Você sabe como a Bíblia descreve o céu? Que o céu tem ruas de quê? Ruas de ouro. Quem mora no céu? Deus e Jesus moram no céu. Então que o céu é um lugar lindo, né? E nós um dia iremos para o céu, né? Mas qualquer pessoa pode ir para o céu? Não. Quem não pode ir para o céu? Quem não pode ir para o céu? O céu foi feito para todo mundo, convite para todo mundo, mas nem todo mundo quer ir. Porque só pode ir para o céu quem aceita Jesus no seu coração. Quem entende que a morte de Jesus foi qualquer coisa. Né? A morte de Jesus foi algo muito especial que ele fez por nós. Né? E por que Jesus morreu por nós? Pela gente. Pela gente, né? Por causa dos nossos pecados, pelo amor que ele tem por nós. Então ela falando que lá no céu nós vamos morar um dia. E Pedrinho ficou lá pensando, puxa, então o céu deve ser um lugar muito lindo mesmo. Ela falou, porém, só pode ir para o céu aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Né? O que eu li aqui sobre o pecado? Se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, gente, isso é muito importante vocês refletirem sobre isso. Deus não te ouve se você acalenta, se você trata esse pecado como se fosse algo normal. Você vê alguém rindo de alguém, isso é normal. Não é normal. Você vê alguém xingar alguém na escola, isso é legal, vou xingar também, vou nessa onda. Não, isso não é. Então, se você tratar o pecado como algo legal, isso te impede de ir para o céu. Isso vai te trazer consequências. Então, o pecado no nosso coração é algo de muito pavor. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Eu sou pecadora, tia Leia, tia Vivi, Manu, ninguém aqui é santo. O único santo foi Jesus. Ninguém é santo. E a Vivi vai ler para nós lá em Romanos 3:23. Vivi. É para vocês só verem que é uma verdade, não é coisa que eu estou inventando. E na Bíblia está escrito que todos, é o preto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, carecem. O que é carecem? Precisam. Todos somos pecadores. Então, todos precisamos. Ninguém fala, é super poderoso, fala, não preciso de Deus, não preciso de Jesus, não. Eu mesmo, quando eu pecar, amanhã eu resolvo isso, peço desculpa, pai, tá tudo bem, né? Ou eu vou continuar fazendo, que é assim mesmo. Não. O pecado é algo de muito terrível. Tá? E a Bíblia diz também que o pecado é tudo que a gente vê, ouve, fala e faz. Quem pode me dar um exemplo de uma coisa que a gente vê e que é pecado? Ouvir, nós já estamos ouvindo, né? Isso é um grande pecado. Né? Porque ali tem palavrão, tem uma música que fala muito mal das mulheres, principalmente, né? Como se a mulher fosse um objeto, não fosse nada, né? Fala de droga. Então ali já ouvi, já temos um exemplo. Agora uma coisa que a gente vê que é pecado. Pode ser quando você vê alguém rindo de alguém fazendo bullying, né? Você está na escola e tem sempre aquele engraçadinho todo poderoso que se acha, que ri, ridiculariza, né? Faz com que o outro passe vergonha. Então você está vendo isso. Isso é um pecado. Você não pode trazer isso para a sua vida. Né?
tem youtuber que ele vai te mostrar coisas que não é para criança, que não é para você ver, que não é legal, né? Para eles parece que eles têm uma vida fácil, né? Tudo bem fácil. E na vida real as coisas não são fáceis, tá? Então uma coisa que e o que eu falo que é pecado? Isso também é fácil, palavrão, né? Palavrão é pecado, xingar pai e mãe, desobedecer pai e mãe, né? Se você fala ríspido com pai e mãe, com falta de educação, isto é pecado. E uma coisa que você faz pode ser pecado. Desobedecer. A mãe pede, ai, faz uma coisa lá pra mim, ai, daqui a pouco eu vou, já vou, e não vai nada. Né? Mentir. Né? A mãe falou, você fez a lição tal? Fiz. Depois vem lá o professor falar que você não fez nada. Então, parece uma bobagem, uma coisinha de nada, mas é pecado. Tá? Então, pecado é tudo que eu vejo, ouço, falo e faço. Tá? E que desagrada a Deus. Porque se é contra o que está na Bíblia, então está desagradando a Deus. Se Deus diz, não minta, e você vai e comete essa ação de mentir, e fala uma mentira, ou fala mal de alguém, você está pecando, tá? Então, o pecado é terrível na vida do ser humano, tá? E a nossa vida é uma luta diária contra o pecado, tá? E o vermelho, o coração vermelho? Então, a professora estava lá explicando. E o coração vermelho? Pedrinho só ouvindo. Então, o coração vermelho representa o sangue de Jesus que morreu por nós, tá? Para que a gente possa pedir perdão dos nossos pecados, para que a gente possa se arrepender. Porque vocês vão pecar? Ou vocês acham que vocês não vão pecar? Vai, tá? O ser humano, ele é pecador. Vocês acabaram de ouvir a tia Vivi leu. O ser humano é pecador. Todos somos. Por isso, precisamos entender que Jesus precisa estar na nossa vida. Justamente porque somos pecadores, tá? Ninguém está livre de pecar. Porém, o sangue de Jesus foi derramado para que você, pecando, você possa pedir perdão. Senhor, hoje eu falei uma mentira com a minha mãe, eu deixei ela muito triste, eu não queria ter dito isso, mas eu disse. Então você tem que confessar a Deus que você pecou. Senhor, hoje quando as crianças estavam lá na escola, o menino fez uma piadinha, eu ri. Depois eu percebi que isso não foi legal. Senhor, me perdoa, me ajuda a ser diferente. É assim que tem que ser a nossa vida diariamente. Tá? Senhor, a minha mãe pediu que eu lavasse uma louça, eu enrolei, não lavei, ela ficou nervosa, foi lá, lavou. Me perdoa, Deus, porque eu não queria, eu queria ter falado na hora que eu ia, mas eu não fui. Tá? Então, gente, o sangue de Jesus, ele não foi derramado à toa. Foi derramado para que você, quando pecar, você peça perdão a ele. Porque ele é quem vai nos ajudar a nos fortalecer. E aqui diz também, ó, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então a gente pode estar triste porque pecou. Eu fiz isso, minha mãe ficou magoada, depois eu fiquei triste. Mas a alegria do Senhor, ele nos fortalecerá. Tá? É diariamente. Não é porque você é cristão que você não vai passar por situação que você precisa se arrepender e falar com Deus, pedir perdão e falar para que ele te fortaleça. Porque a alegria dele é que vai nos fortalecer. A tia Vivi vai ler lá sobre a morte de Cristo, a fitinha vermelha. João 2, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso vocês já sabiam, né? A Maria já sabia, Maria, que Deus deu seu Filho único. Então pensa bem como foi difícil para Deus dar o seu filho, por causa da Sara, por causa da Maria, por causa da Manu, por causa das Anas, por causa da Laura, por causa do pastor Pedro. Então Deus deu o seu filho único, né, Laura? Para morrer por você também, por todos nós, tá? Por quê? Porque ele quer que a gente mude o nosso coração de pecado para um coração limpo, um coração puro, um coração que fala com Deus, um coração que principalmente se arrependa, tá? E a gente se arrependendo, o nosso coração passa a ser branco. O branco representa limpo, tá? Então a gente entendendo, puxa vida, e Pedrinho ficou lá pensando, puxa vida, então, né,
será que então é por isso que eu não sou feliz? Porque eu tenho esse Jesus no meu coração, eu nem conheço ele, né? E às vezes isso acontece com você. Será que eu tenho Jesus no meu coração? Eu conheço ele suficientemente para que o meu coração esteja limpo, né? Será que ele mora na minha vida, no meu coração? Então é uma pergunta que vocês têm que estar sempre se fazendo. Eu estou mesmo com o meu coração limpo? Né? Se você entendeu que Jesus morreu por você, para que você possa se arrepender dos seus pecados, para que você possa ter Jesus na sua vida, você tem um coração limpo. Mas esse coração limpo pode se sujar? Pode se sujar com pecado, tá? Porque Jesus morreu, derramou o seu sangue para que você possa se arrepender dos pecados. Então, se você pecar hoje, pecar amanhã, pecar depois da manhã, e o seu coração ele pode voltar a se sujar. Então, você tem que sempre lutar e fazer com que você tenha um coração limpo, entendendo e aceitando Jesus. A tia Vivi vai ler também sobre o coração limpo. Achou no branco? Romanos 10, 9. Isso. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso. Tá vendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos? Porque Jesus derramou o seu sangue, mas ele não ficou lá morto. Ele ressuscitou, tá? Por quê? Para provar que ele é muito mais forte do que a morte, né? A morte não venceu Jesus. Nós iremos morrer, mas só o nosso corpo, né? Nossa carne que vai ficar aqui. Se nós aceitarmos Jesus e entendermos, né, o sacrifício que ele fez, nós também vamos morar com ele, porque ele está onde? No céu, nos esperando. Tá? Então nós temos uma morada no céu, ele está lá preparando uma morada, porque ele quer todos nós lá junto com ele no céu, né, Maria? Então a gente tem que lutar dia a dia para que esse sentimento de amor que Jesus quer que a gente sinta, de arrependimento que ele quer que a gente sinta, isso nos fortaleça a cada dia. Tá? Deixa eu ver o que eu tinha posto ali, ó. Por aqui também diz, ó. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que é ser puro de coração? Eu entendo que não ter maldade, ser bom, tá? Então, ser puro de coração é tentar ser como Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha maldade, Jesus só tinha amor. Mesmo as pessoas que tratavam Jesus mal, ele nunca tratou ninguém mal, ele nunca respondeu ninguém com ignorância, com falta de respeito, com falta de educação. Então, se a gente quer ter um coração puro e ter alegria, ser bem-aventurado, né? Ser bem-aventurado é ter essa alegria todos os dias, né? De saber que eu posso falar com o Senhor, que eu posso me arrepender e Ele vai me ouvir e vai me ajudar a ser melhor. Mas para isso eu preciso confessar com a minha boca. É o que a tia Vivi acabou de ler. Você tem que falar para Deus: Deus, eu quero ter esse coração puro, tá? Tem alguém aqui de vocês que ainda não aceitou Jesus na vida e que gostaria de ter esse Jesus no coração, de sentir a presença de Jesus constantemente na sua vida, né? Através dessa palavra, se vocês tiverem entendido o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, tem alguém de vocês que gostaria? Não? Porque depois que a gente aceita Jesus, a nossa vida ela tem que ser diferente, né? A gente não pode ter mais a mesma vida que a gente tinha, porque senão o sentimento de aceitar Jesus foi em vão. Se a gente falar, eu aceito Jesus na minha vida, mas continua mentindo, continua rindo dos outros, continua sendo uma criança que não obedece o pai e a mãe, não adianta nada. E Pedrinho, ele estava entendendo isso, né? E Pedrinho levantou a mão e falou: tia, eu aceito esse Jesus na minha vida. Eu não conheço, mas eu quero. Né? Por isso que eu perguntei, tem alguém de vocês que gostaria? É só falar que depois a gente faz uma oração, tá certo? E aí Pedrinho então falou: eu quero, tia. Aí a tia lá da salinha levou o Pedrinho na salinha, eles fizeram uma oração e ela então explicou para Pedrinho que a partir de hoje ele seria uma criança diferente, que ele ia crescer espiritualmente, crescer no conhecimento. E sabe como é que a gente cresce com Deus?
intimidade com Deus, o que precisa fazer? Oi? Orar, ir à igreja, ler a Bíblia, meditar na Bíblia para ver se, ali tá, a tia Vivi acabou de ler, se confessar com a minha boca, confessar a Deus, eu tenho dito a Deus que eu amo, eu tenho falado para Deus que eu sou pecadora, né? Então, isso vai fazer com que a gente cresça, lendo a palavra e indo na igreja, né? Não pode deixar de ir na igreja, porque na igreja tem pastor que lê a palavra, tem o louvor, tem os irmãos, é um lugar onde você está mais próximo de pessoas que também amam a Deus, né? Isso é bom para fortalecer, tá certo? Então Pedrinho entendeu tudo isso e ele falou, puxa vida, não é que é diferente mesmo, por isso que essas crianças são tão felizes. E aí então a partir daquele dia, Pedrinho aceitou Jesus na vida dele. E a vida dele começou a ser diferente, porque ele começou a crescer. O coração verde, que a gente pode falar, que ele representa o verde, porque a árvore ela vai para cima, ela vai crescendo, não vai? Então nós também, quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais vai na igreja, quanto mais a gente medita na palavra, mais nós vamos crescer. Então Pedrinho, ele entendeu o sacrifício de Jesus. E a partir daquele dia, então, Pedrinho também mudou. Ele passou a ser uma criança mais feliz. Deixou aquela tristeza, parou de ser aquela criança mimada que tudo queria tinha, porque ele começou a entender que não é isso que vai trazer felicidade. A felicidade verdadeira está com Jesus, com Deus. Tá certo? Vocês entenderam? Sim. Então, principalmente no nosso dia a dia, ler a palavra, meditar na palavra, né? Ir à igreja, o que mais? Acho que é isso. Orar é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, né? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, orar. Tá indo para a escola? Ora. Tá lá no intervalo? Lembrou? Ora. Né? Não precisa ser todo o tempo aquela oração de meia hora, não. Oração rápida. Senhor, obrigado por esse lanche. Senhor, obrigado por eu ter uma família. Senhor, obrigado por eu ter uma casa. Tá bom? Então é essa nossa palavra de hoje que eu queria deixar para vocês, que a gente só é feliz se Jesus está no nosso dia. Amém? Então vamos orar só para finalizar. Vamos, tia Vivi, a Lenha quer fazer uma oração para nós, para finalizar? Então fecha os olhos. Senhor meu Deus, Santo Eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua boa palavra, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te agradecer porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e nos deu a salvação, Senhor. Queremos te agradecer por cada um que está aqui, Senhor. Te agradecer por cada um que se dispôs a estar aqui para ouvir da tua palavra, Senhor. E quero te pedir, Senhor, abençoa, Senhor, o restante desse dia.